Todos encontraram 1 Coríntios, capítulo de número 1, versos de 1 a 9. Eu vou ler aqui pela NVI, a minha também é uma NVI, mas ela tem ali as suas diferenças, então eu vou ler aqui pela tela para acompanhar os nossos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Versículo 3. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois por meio dele, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Guarde isso, verso 6. Segundo o testemunho de Cristo que foi confirmado entre vocês, desse modo, não falta a vocês nenhum dom. Também guarde isso. Por isso, não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Vamos ler todos juntos, irmãos, o 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreve aos Coríntios, ela é uma carta por nós bastante conhecida, e ela traz consigo nesse primeiro capítulo, principalmente do versículo de número 1 até que cheguemos aqui ao versículo de número 31, nós temos aqui inúmeras informações que servem como norte para que nós possamos refletir na noite desse dia. Por isso que hoje eu queria chamar especificamente a atenção dos irmãos para que nós consigamos nos atentar aos cuidados que Paulo ele traz para a nossa reflexão nesse dia. Hoje eu queria falar, irmão, especificamente sobre o perigo da cultura na igreja local. E eu queria que você gravasse essa expressão para que nós possamos não nos distanciar tanto dela nessa noite, mas que consigamos pensar, irmãos, a respeito do quanto é real a presença da cultura na igreja local e também no quanto essa cultura pode ser influenciadora e no quanto ela pode, inclusive, prejudicar a vida e o dia a dia da igreja em que nós nos reunimos localmente. Então, eu queria, já como tema nessa noite, pedir para você refletir e pensar a respeito disso. O perigo da cultura na igreja local. Perigo da cultura na igreja local. Por que eu quero repetir diversas vezes isso para a nossa reflexão? Porque a igreja, irmãos, ela é conduzida pelo Evangelho. Ela é conduzida pela palavra de Deus. Ela é orientada pelo Senhor. Ela é dirigida
conforme o direcionamento do Espírito Santo. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam que cada igreja tem um rosto, cada igreja tem uma identidade diferente, cada igreja tem uma cara diferente. E isso, irmãos, está ligado à cultura na igreja local. Cada igreja, ela tem uma cultura em si mesma, ela tem ali uma cultura localmente. Por isso que cada igreja é diferente de cada igreja. Raramente, irmãos, nós vamos conseguir estar numa igreja que ela é igual a outra. É por isso, irmãos, e é nesse sentido que nós orientamos aos nossos irmãos que essa história de você buscar o melhor às vezes, né? E eu não falo aqui no sentido geral, porque também é uma realidade. Existem igrejas e igrejas, mas é muito ruim quando uma pessoa tem um problema pessoal, um problema particular, e essa pessoa muitas vezes ela culpa a igreja por causa de determinadas coisas. E essa pessoa ela passa em todas as igrejas e ela nunca consegue resolver o problema dela. Por quê? Porque o problema nem sempre está na igreja. Não vou dizer que nunca esteja. E eu não gosto nem de usar a expressão igreja, como disse o pregador na segunda-feira. Que a igreja em si não tem defeito. A igreja ela é sem ruga, ela é sem mancha, ela é sem mácula. A igreja é perfeita. O problema são as pessoas que compõem a vida dessa igreja. E aí hoje eu queria refletir com os irmãos, porque quando nós lemos a carta de Paulo, as cartas de Paulo, que são escritas para a igreja de Corinto, a gente tem aqui no nosso manual pelo menos 2 cartas de Paulo. E aí, quem ama os escritos de Paulo pode compreender melhor aquilo que eu quero dizer nessa noite. Nós temos aqui 2 cartas de Paulo, mas isso não significa que Paulo escreveu apenas essas 2 cartas. Há quem diga, irmãos, que, na verdade, em se tratando da igreja de Corinto, existe uma possibilidade muito grande de Paulo ter escrito pelo menos 4 cartas. A primeira e a segunda que nós temos aqui, possivelmente nem seja a primeira e a segunda, mas a primeira e a 4ª carta. Há uma possibilidade muito grande de ter se perdido a 3ª carta e a 2ª carta, verdadeiramente. E a gente hoje não consegue ter aquilo que teríamos se tivéssemos todo o conteúdo da carta. Não é à toa que na 2ª carta de Paulo, Paulo vem um pouquinho mais maleável, um pouquinho mais cuidadoso com as suas palavras. Por quê? Porque na carta anterior, que nós chamamos de verdadeiramente a 3ª carta, Paulo vem duro, Paulo pega pesado, e existem alguns escritos que a gente consegue que provam que outras cartas existiram. Paulo pega pesado, e nessa 2ª carta, que é a nossa, que para a história possivelmente seja a 4ª carta, Paulo agora vem trazendo assim algo um pouquinho mais tranquilo. Há uma 3ª carta antes dessa 2ª, que é a nossa, e antes da 4ª, que os estudiosos chamam de carta severa. Possivelmente a carta que Paulo pegou mais pesado, e é por isso que ele se desculpa na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, dizendo: irmãos, eu sei que eu fui pesado na carta anterior, mas não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Possivelmente tenha sido uma carta que se perdeu anteriormente, em que Paulo ele pega pesado com os irmãos da igreja de Corinto, devido a tantas coisas que estavam acontecendo no interior daquela igreja. E aí, quando nós fazemos essas leituras um pouquinho mais completas, a gente descobre, irmãos, que estudar a carta de Paulo aos Coríntios de uma forma completa é descobrir aqui, irmãos, pelo menos 2 retratos de uma mesma igreja. É captar pelo menos 2 imagens de um mesmo povo. Se você ler toda a carta que nós temos aqui como primeira carta, e se você ler a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, você vai conseguir captar, como nós captamos aqui na igreja local, pelo menos 2 igrejas. 2 públicos diferentes. Uma igreja que tem uma cultura muito forte, que tem algumas coisas que fazem toda a diferença para com aquela igreja. E é para ela que Paulo revela aqui grandes coisas que eu queria compartilhar juntamente com a igreja de Cristo Redentor, para nós pensarmos no quanto a cultura ela é boa, mas ela pode ser prejudicial se ela não estiver vinculada e ligada totalmente
a cabeça que é Cristo. Então, eu queria chamar a sua atenção para você abrir a palavra de Deus e seguir comigo aqui alguns versículos que eu acredito que são importantes para a nossa reflexão. Se você observar, dentro desses dois retratos, dentro dessas duas igrejas, eu queria destacar aquilo que nós encontramos de positivo e de negativo na igreja de Corinto. Aquilo que nós encontramos, irmãos, que é benéfico, mas também aquilo que é prejudicial. Quando você entra na igreja aqui do Cristo Redentor, não vamos ser hipócritas, irmão, dizer que aqui é todo mundo do mesmo jeito, nós só temos um público, só temos um grupo de pessoas. Não, a igreja, ela se divide em dois grupos no mínimo. Tem os salvos e não salvos. Tem os santos e não santos, tem aqueles que servem e os que não servem, tem os que obedecem e os que não obedecem, e assim a igreja ela sempre é dividida em pelo menos dois retratos de uma mesma história. E é isso que eu queria destacar com os irmãos, que também acontece na igreja de Corinto, sobre o olhar de Paulo. E aí eu queria refletir com os irmãos, primeiramente no que diz a carta de 1 Coríntios, capítulo de número 1 e versículo de número 10. Lemos todo o versículo de número 9, de 1 a 9, e aqui estão principalmente os fatores mais positivos que essa igreja tem. Mas hoje eu queria começar aqui pelos pontos negativos dessa carta. Pelos pontos negativos que encontramos aqui a partir do versículo de número 10. E eu já queria, depois de introduzir essa palavra, já refletir com os irmãos naquilo que Paulo destaca como principais coisas que norteiam aqui a vida dessa igreja. Vejamos aqui, irmãos, o que diz 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 10, por exemplo, e versículo de número 11. Primeiro problema que nós destacamos aqui na igreja de Corinto. O texto diz, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Versículo 11, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há desavenças entre vocês. Primeiro ponto negativo que eu queria destacar dentro da igreja de Corinto, que chama a nossa atenção nessa noite, é: faltava unidade na igreja. Primeira coisa para você refletir nessa noite: faltava unidade na igreja. Segundo destaque, o segundo recorte que eu queria fazer nessa noite, dos versículos de número 12 ao versículo de número 13. Olha o que diz os versos de número 12 até o verso de número 13. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro ou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, no meio de vocês existe um grupo de pessoas que diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e tem aqueles que dizem: eu sou de Cristo. E aí ele conclui no verso 3 dizendo: acaso, porventura, Cristo está dividido? Será que Cristo na igreja tem partido? Paulo foi crucificado em favor de alguém? Vocês foram batizados em nome de Paulo? E aí ele vai concluir isso lá no capítulo 3 dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Se não todos servos do mesmo Deus. Porque Paulo planta, Apolo rega, Pedro coloca a terra ali na planta, mas quem dá o crescimento é Deus. Só Deus é quem dá o crescimento. E aí a segunda coisa, o segundo recorte que eu queria destacar nessa noite é que aquela igreja, ela era uma igreja que tinha suas próprias preferências de liderança. Tinha as pessoas que gostavam de Paulo, tinha aqueles que gostavam de Pedro, aqueles que amavam mais Apolo, e tinha aqueles que diziam assim: eu não se submeto a ninguém, meu pastor é Jesus Cristo. Eu costumo dizer que esses eram os piores. Não sei se os irmãos já encontraram alguns por aí que gostam de dizer isso.
Eu nem sou da igreja fulano de tal, nem sou do pastor fulano de tal, eu sou de Jesus. Meu pastor é Jesus, nem congregação eu tenho. Esses são os mais perigosos, porque em nome de Cristo eles falam e fazem aquilo que Cristo nem falou e nem ordenou que fosse feito. Esse é o segundo recorte que eu queria destacar na igreja de Corinto. Uma terceira coisa, um terceiro recorte que eu queria destacar nessa noite, está no capítulo de número 2, versículos de 1 a 5. Quando Paulo, escrevendo já no capítulo 2, versos de 1 a 5, Paulo diz exatamente o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive no meio de vocês, não fui anunciar o ministério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi nada saber de nada, na verdade, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive no meio de vocês. A minha mensagem, a minha pregação, elas não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E por fim, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O terceiro recorte que eu queria fazer nessa noite é: Paulo tinha o cuidado que aquela igreja não queria ter. O cuidado de defender o evangelho simples. Paulo era um homem que falava inúmeras línguas, era um homem que habitava em meio a inúmeros povos, era um homem que sabia entrar, que sabia sair, que sabia se portar, que conhecia as leis, que conhecia tudo aquilo que você imaginar de acordo com a sua época. Mas quando Paulo decide pregar na igreja de Corinto, Paulo diz: quando eu cheguei no meio de vocês, eu não vim com sublimidade de palavras, eu vim com demonstração do poder de Deus, porque palavras são só palavras. O que testifica do evangelho que nós conhecemos e vivemos, e como diz aquilo que tanto temos repetido nesses últimos dias, conhecemos, vivemos e pregamos, é marcado, irmãos, pela nossa conduta, pelo nosso dia a dia, de modo que não adianta para você conhecer a Bíblia toda, não adianta para você conhecer o Evangelho todo, não adianta para você ter todos os versículos gravados na cabeça, saber responder tudo aquilo que lhe perguntam, se no seu dia a dia a sua vida não testifica do Evangelho que você conhece. O evangelho, irmão, só tem poder na vida do homem quando ele aparece em demonstração do poder de Deus para a vida do homem. E aí Paulo faz esse recorte também para com a igreja de Corinto. Ele mostra o lado do evangelho simples, o evangelho que os filósofos não entendiam, os gregos não entendiam, porque estavam ali buscando um evangelho apenas focado no conhecimento. Paulo agora diz: existe um outro evangelho mais poderoso, um evangelho em que você coloca a mão e as pessoas são cheias do Espírito Santo, um evangelho que o endemoniado aparece, mas ele sai liberto, o evangelho em que a pessoa entra doente, mas sai curado. Paulo diz: eu não venho pregar no meio de vocês apenas com sublimidade de palavras. Se fosse no século 21, Paulo tinha dito mais ou menos do cearense com essa linguagem: olha, quando eu vim para a igreja de vocês, eu não vim preocupado só com a teologia. Eu vim preocupado com a graça de Deus que opera também no meio da teologia. Portanto, não adianta ser um bom teólogo se você não é um teólogo cheio de graça. Está cheio de teólogo por aí sem graça, irmãos. Só conhecimento, só vazio. E eu digo isso como um amante da teologia, como alguém que ama a teologia e vivencia isso todos os dias. Todos os dias eu estudo teologia, todos os dias eu me dedico ao assunto teológico, que é a área que eu amo. Mas eu preciso dizer para você
que a teologia sem a graça de Deus é apenas conhecimento vazio. E a gente não pode optar por essa escolha. O quarto recorte que eu queria fazer nessa noite está no capítulo 3, versos de 1 a 6. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: irmãos, tem um outro problema na igreja de vocês. Eu não consigo falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como pessoas infantis em Cristo, pessoas que não amadureceram em Cristo. Dei a vocês leite porque não podia dar alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. E por que Paulo diz que aquela igreja é uma igreja carnal? Ele continua dizendo: pois, visto que há inveja e desavenças entre vocês, não é certo que sois carnais, estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro, outro diz, eu sou de Cristo. Paulo diz, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? Afinal, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ambos são apenas servos, como vocês são servos, por meio do quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um. E aí ele fecha o verso 6 dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. E aí ele vai continuar dizendo, portanto não é o que planta que é alguma coisa, não é o que rega que é alguma coisa, mas tudo é Deus que dá o crescimento no devido certo, no devido tempo. É exatamente o que ele diz no verso 7. Mas somente Deus que dá o crescimento é a quem nós devemos voltar os nossos olhares. E se tiver que nos dividir, que seja para Ele. Que se tiver que sejamos entregues, que seja para Ele. E aí tem um quinto recorte que eu também queria fazer depois desse. Esse recorte mostra, irmãos, que aquela igreja era uma igreja carnal. Uma igreja que tinha inúmeros pontos positivos, mas era uma igreja carnal. O quinto recorte que eu queria fazer está no capítulo 5, verso de número 1. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, nessa primeira carta, ele diz, por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Diga misericórdia. Porque se isso acontecer só no Cristo Redentor, vão dizer que só o Cristo Redentor que não presta. Se acontecer apenas no nosso dia a dia, vão dizer que só o nosso dia a dia que não presta. Mas nós já encontramos essas verdades desde a igreja primitiva. E o que Paulo está dizendo é, o quinto recorte que eu queria fazer nessa noite é, aquela igreja era uma igreja que estava seduzida, envolvida profundamente numa vida de imoralidade sexual, de todos os âmbitos que os irmãos imaginarem. Aqui é dentro da igreja. Dentro da igreja, os irmãos estão vendo o cenário de uma pessoa que se envolveu sexualmente com a própria madrasta, a mulher do seu próprio pai. Para os irmãos entenderem como a cultura na igreja local ela é muito perigosa. E eu vou já discorrer um pouquinho mais a respeito disso, sobre essa preocupação que nos move com o tema dessa noite. Mas esse quinto recorte que eu queria fazer é esse. Havia um profundo índice de imoralidade sexual dentro daquela igreja. E por fim, e último recorte nessa noite, eu queria que você lesse comigo o que está no capítulo 6, versos de 1 a 11. Capítulo 6,
versos de número 1 a 11 diz: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Pode parar só até por aí, que dá para a gente entender esse último e sexto recorte que eu queria fazer nessa noite. Na igreja de Corinto existia irmãos movendo ações contra outros irmãos. Eu sei que não é muito do nosso contexto, mas era um irmão botando o outro na justiça. Se a gente fosse ser um pouquinho mais claro. Eram os irmãos brigando e tendo que ir para o fórum para poder resolver as suas demandas. Resolver as suas pendências. Quando, na verdade, essas pendências e demandas precisariam ser resolvidas no ambiente da igreja. Paulo fala de levar as causas de dentro do povo, do meio do povo, para os ímpios ter que tratar. E aí esse último recorte, irmãos, eu queria destacar que ela era uma igreja em que o povo vivia se matando dentro dela mesmo. Vivia brigando no meio dela mesmo. E aí eu encerro aqui esses 6 primeiros recortes. E agora eu quero voltar aos pontos positivos que essa igreja tinha. E aí eu queria que você lesse comigo. Dentro do capítulo de número 1, o versículo de número 4. E antes disso, eu queria lembrar para você que o problema dessa igreja não era o pastor da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos uma geração, irmãos, que tudo que acontece é culpa de quem? O pastor. Eu estou dizendo isso porque essa semana eu escutei um fato assim que a gente se acostuma tanto com isso e é tão bom essa vivência que às vezes tem coisas que se tornam engraçadas. Porque a pessoa leva uma topada lá na esquina e quando você pergunta o que aconteceu, ela diz, foi culpa do pastor. É igual quando a gente vive num Brasil em que a cultura nos leva a culpar o governo de tudo. E eu não estou aqui isentando o governo daquilo que eu sei que ele tem culpa. Porque de fato ele tem culpa de muitas coisas. Mas às vezes a gente começa a justificar algumas coisas culpando o governo de coisas que são culpa nossa. De escolhas nossas. De erros nossos. Que agora pesam sobre a nossa vida. E aí eu queria justificar isso porque quem é o pastor aqui no contexto geral da igreja de Corinto? Paulo. Se é quem doutrina, se é quem orienta, se é quem corrige, se é quem chama atenção, pastor dessa igreja, pelo menos de cara aqui é o apóstolo Paulo. Então eu posso dizer ousadamente que a igreja de Corinto tinha o melhor pastor daquela época. E aí eu volto a lembrar para os irmãos, é aqui que nós vamos falar sobre o grande problema da cultura na igreja local. Paulo era o melhor pastor da época e era o pastor dessa igreja sobre quem nós acabamos de ler os relatórios que acabamos de ler. Talvez alguém olhasse e dissesse assim, nessa igreja o fulano está pegando a mulher do pai dele porque o pastor lá não prega o evangelho. E é mentira, Paulo pregava o evangelho. Uma segunda coisa que eu queria destacar de ponto positivo para com a igreja de Corinto é o que está no capítulo 1 e versículo de número 4. Olha o que Paulo diz. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Versículo 4, e aqui a minha tradução abre mais um pouquinho, mas deixa eu ler por ali. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que deles receberam
em Cristo Jesus. Primeiro recorte positivo que eu queria fazer da igreja de Corinto com base no versículo 4. Aquela igreja, ela não só tinha o melhor pastor, ela recebeu de Deus uma graça diferenciada. E o texto deixa isso muito claro. Paulo diz, eu sempre glorifico a Deus, dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que vocês receberam dele. Ele derramou uma graça especial sobre essa igreja. Ela tinha o melhor pastor, ela tinha graça suficiente. E no capítulo de número 1 e verso de número 5, veja o que diz o texto bíblico. Pois por meio deles vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, veja comigo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Vamos ler juntos? Por isso, ou por meio dele, vocês foram enriquecidos em tudo. Isto é, vocês são enriquecidos de palavra e de conhecimento. É a terceira coisa positiva que eu queria destacar nessa igreja. Essa igreja, irmãos, ela tinha um compromisso muito grande, ou pelo menos Paulo tinha um compromisso muito grande com o ensino e com o conhecimento nessa igreja. Então ela tinha o melhor pastor, ela tinha graça suficiente, ela recebia conhecimento e ela recebia a palavra de Deus. E por fim, olha o que diz marcantemente o verso 7. Olha o que esse versículo diz. Desse modo, vamos ler juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Irmãos, enquanto essa igreja está na terra, olha o que Paulo diz. Vocês receberam tanta graça, tanta palavra de Deus. Deus investiu tanto nessa igreja, que essa igreja é uma igreja completa. Ela possui todos os dons espirituais. E enquanto vocês estiverem nessa terra, enquanto Jesus, ele não se revela para essa igreja, ele não retorna. Essa igreja tem o privilégio de vivenciar todos os dons espirituais que ela quiser vivenciar. E aí, irmãos, a gente às vezes esquece de determinadas coisas. Quantos estavam aqui no culto de domingo, assim, levante a mão. Irmãos, é ou não é poderoso, gratificante e o que eu posso dizer mais de mais glorioso? É ou não é bom, irmãos, você ver o que aconteceu aqui domingo? Eu não vou nem falar só do poder do evangelho impactando as almas. Eu vou falar do evangelho completo e perfeito num mundo em que uma igreja pentecostal, às vezes, ela esquece que o poder de Deus está aqui. E eu ainda consigo ver alguns crentes se desafiando a não querer viver o sobrenatural de Deus, porque não acredita nisso, porque não acredita naquilo. Eu vejo inúmeras pessoas dizendo assim, tá errado isso aí. Um monte de crente tudo falando em línguas. Não é assim que a Bíblia orienta. Não é assim que a Bíblia diz. Mas eu não vi ninguém comentando sobre o que viu domingo aqui. Deus falando através de um, interpretando através de outro. Porque está escrito. Ali, irmãos, é a maior prova da contemporaneidade dos dons. Do dom de línguas, do dom de interpretação de línguas. Algo sobrenatural nós vimos acontecer aqui. E de acordo plenamente com o evangelho. Quando Deus se dirigiu domingo à igreja, é o primeiro sinal da presença dele na igreja. Ele não falou a A, ele não falou a B, ele falou à igreja. E ele falou a respeito de uma promessa eterna. Ele falou a respeito da sua volta.
E às vezes nós temos, irmãos, uma certa dificuldade de entender a preciosidade do poder de Deus que opera no meio da igreja. Deus quer se manifestar, Deus quer operar, mas às vezes nós estamos embebidos em uma cultura que nos distancia da presença de Deus, nos distancia do sobrenatural de Deus. Quer ver? Veja comigo, irmãos, o cenário da igreja de Corinto. Ela tinha um grande pastor, ela tinha muito ensino, ela tinha graça suficiente, mas ela tinha uma péssima cultura que habitava no meio dela. E aí eu volto ao tema da palavra do início. E eu volto a repensar com os irmãos no quanto é difícil fazer igreja. No quanto é difícil seguir de fato o evangelho. No quanto é difícil, irmãos, ser uma igreja séria, compromissada com o evangelho de Cristo. É aqui que os irmãos observam o conflito da cultura com o evangelho pregado na igreja local. Não adianta, e aí eu queria pedir que o Micael colocasse ali exatamente o tema do segundo ponto. Ou se possível, dependendo de como tiver ali o segundo, a gente já ir ao terceiro, para eu já me dirigir aqui à conclusão da mensagem nessa noite. Mas é muito sério, irmãos, quando nós conseguimos identificar o problema da cultura em detrimento do evangelho. A cultura é algo muito forte. A cultura é algo que impacta diretamente na vida da igreja. E aí, irmãos, nesse segundo ponto, eu coloquei aqui para a reflexão dos irmãos, nem sempre a doutrina do evangelho, ela exerce total e efetiva influência sobre a cultura numa igreja local. Nem sempre. Às vezes não basta ter o melhor pastor. E eu não estou falando de nós, eu estou falando de Corinto, porque nós não temos. Não basta ter graça suficiente sobre a igreja. Não adianta para aquela igreja ter todos os dons. Não adianta para aquela igreja ela ter todo o ensino da palavra, todo o comprometimento com o evangelho, se a sua cultura não é impactada por esse evangelho, se a sua vida no interior, ela não muda, sua consciência não muda. Os valores daquela igreja, elas não mudam. E é por isso, irmãos, que a igreja de Corinto, mesmo possuindo o melhor pastor, mesmo tendo o melhor ensino, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo tendo a melhor graça, mesmo tendo todos os dons do Espírito, ela era uma igreja estagnada, parada. Sabe por quê? Porque a cultura no meio daquele povo, ela era mais forte do que o evangelho naquele lugar. Pastor, mas como é que pode? É simples. É o conflito, irmãos, do evangelho que conhecemos, que pregamos, mas não vivemos. O evangelho só tem o poder de mudar o interior da igreja local quando ele é um evangelho que a gente ouve e pratica. Jesus falou muitas vezes sobre isso, inclusive não apenas sobre a igreja, mas sobre a própria fé, sobre se manter firme, sobre se manter de pé. Paulo disse, se vocês escutam as minhas palavras e as praticam, eu comparo vocês a um homem prudente, que colocou a casa sobre a rocha, a casa está edificada, fortalecida, as ondas batem, o vento sopra, mas essa casa não cai porque ela está sobre a rocha. Mas Paulo diz, eu também comparo a um homem imprudente, aquele que ouve as minhas palavras e não coloca elas em prática. A chuva bate, o vento bate, e aquela casa cai, e a sua ruína é gigante. Grande é a sua ruína, porque ouve-se, mas não pratica-se. Aquela igreja, irmãos, não adiantava ter o melhor do melhor, se culturalmente ela não era uma igreja que praticava o mais simples que nós encontramos no evangelho. Então, nem sempre, como diz esse ponto, a doutrina do evangelho exerce total e efetiva influência sobre a cultura numa igreja local. Irmãos, nós podemos dizer isso aqui na igreja. Nossa igreja adoeceu de um jeito tão grande.
Uma cultura tão seca, tão vazia no coração de muitos dentre os nossos irmãos, que muitas das vezes o relógio dá 8 horas, o Espírito de Deus está pairando sobre a igreja, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem manifestação do poder de Deus, mas tem alguém que está mais preocupado com o relógio dando 8 horas, porque tem que ir para casa. E não respeita a igreja, não respeita o evangelho, não respeita a presença de Deus, porque culturalmente está adoecido. Eu já vi isso aqui em outros cenários. Eu já vi numa determinada situação alguém se levantar em nome de Deus e dizer assim diz o Senhor, e o pregador, o dirigente do culto dizer, olha, aqui já deu o horário, eu preciso que você deixe para profetizar num outro momento. E Deus ir lá e dizer, cale sua boca, fique mudo. E a boca, ó, ficou mudo. O pastor está inventando. Precisamos ir muito longe não, irmãos. A gente tem testemunho dessa natureza. A gente tem inclusive textos dessa natureza. Para quem já leu o texto de Lucas sabe muito bem do que eu estou dizendo. Muitas das vezes nós estamos culturalmente tão mal acostumados que não importa se Deus está, se Deus não está, se Deus está fazendo, se não está fazendo, nós não reverenciamos. Porque alguém nos ensinou que tem que ter ordem e decência. Que deu o horário, tem que terminar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus quiser segurar o culto até amanhã, quem é eu e quem é você para parar o culto? Quem é eu e quem é você para impedir o agir de Deus? Alguém esses dias até disse para mim, pastor, eu já estou tão chateado. E alguém está sentado aí embaixo, não é nem daqui de cima. Pastor, já estou tão chateado com isso que às vezes dá vontade de pedir para dizer, irmão, quem quiser levantar e ir embora, vá para casa. Vai jantar, vai encher o bucho. Vai lá para o seu Instagram, ficar rolando para lá e para cá. Vai assistir a sua bendita televisão. E deixa o Espírito se manifestar na igreja. Porque a igreja é do Senhor Jesus. A graça e o poder ainda é do Senhor Jesus. Ainda é necessário haver reverência na presença de Jesus. Eu não estou falando aqui dos exageros não, porque a gente também erra. Às vezes não tem conteúdo, não tem nada, e a gente fica inventando um monte de coisa só para passar do horário. Eu não estou falando disso. Tem que ter ordem e decência mesmo. Tem que ter organização. Mas a igreja não pode se deixar vencer pela cultura. Quando for Deus que estiver operando, a igreja tem a obrigação de respeitar e reverenciar a presença de Deus no culto. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Deus. Ele vive. Eu acho lindo quando ele testifica da graça dele, da presença dele. Vocês podem adorar Jesus nessa noite que ele está nesse lugar. Aleluias. Nós não podemos deixar que a cultura ela retire de nós a efetiva e total influência que o evangelho pode ter sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Irmãos, não adiantava para a igreja de Corinto ter tudo de melhor que aquela igreja tinha. Se culturalmente ela era uma igreja adoecida. Se mesmo que Paulo dedicasse toda a sua vida, tudo aquilo que ele dedicava em prol daquela igreja, todos os investimentos para aquela igreja, se no ambiente cultural dela ela se vendia pelos mesmos valores, ela se trocava pelas mesmas coisas, de modo, irmãos, que a igreja caminhava na direção do evangelho, nessa direção, e a cultura chocava de frente com aquela igreja e não permitia que ela avançasse espiritualmente naquele contexto. E aí eu retomo novamente. Nem sempre a doutrina do evangelho ela exerce total e efetiva influência sobre a cultura numa igreja local. Nem sempre. Por quê, pastor? Porque para que Deus opere na vida dessa igreja, essa igreja tem que dar liberdade. Essa igreja tem que ceder.
Essa igreja tem que abrir mão daquilo que ela entende como prioridade. Irmão, se eu e você quisermos experimentar o novo e o sobrenatural de Deus nesse novo ano, é só a gente fazer diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente, lendo as entrelinhas da carta de Paulo aos Coríntios, a gente descobre qual é o grande problema da igreja dos dias atuais. A gente consegue entender, irmãos, o grande e maior, ou a grande e maior dificuldade da igreja dos nossos dias. Irmãos que lideram comigo nessa igreja, deixa eu dizer uma coisa para nós pensarmos nessa noite. É muito difícil, é uma responsabilidade muito grande conduzir uma igreja à presença de Deus. É preciso que nós estejamos compromissados, com muita responsabilidade e compromisso com o serviço dessa igreja, com a vida dessa igreja. E aí eu pergunto para os irmãos dessa noite, o que é que eu e você temos priorizado nas nossas vidas? Quando falamos a respeito do Evangelho de Jesus, Marcos capítulo 7, verso 13, diz algo, irmãos, que mexe comigo quando Jesus está no meio daquele povo. E Jesus diz o seguinte, assim vocês, volta ao versículo 12, por favor, só para a gente contextualizar. Olha o que o texto deixa muito claro. Vocês o desobrigam de fazer qualquer coisa para o seu pai ou para a sua mãe. Ele está falando de cultura. Ele está falando daquilo que envolve o dia a dia daquela igreja, de práticas que aquela igreja abriu mão. E aí olha o que ele diz, assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Deixa eu dar um conselho para a nossa igreja, irmãos, para ela se tornar uma igreja cada dia mais saudável. Esses dias uma pessoa disse assim, pastor, é incrível como antes do culto terminar, antes da bênção ser impetrada sobre a igreja, já tem gente lá no portão, tem gente que recebe a bênção apostólica assim, ó, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, vai saindo. E é porque as portas aqui são largas, viu? Passa todo mundo, diferente da porta estreita, né? Tem gente que não tem mais paciência, irmãos, para esperar um culto acabar. Às vezes o louvor está tocando, a presença de Deus está operando, irmãos. Eu recebi de Deus, isso aqui que foi dito hoje aqui, eu recebi de Deus há dias atrás já. Uma pedrada tão grande, por causa de um culto, que eu tinha a liberdade de não ter acabado e acabei, mesmo com o coração doendo, olhando daqui eu vejo umas caras assim de gente que não está muito satisfeita, a gente fica aqui no conflito, acaba, não acaba, para, não para, o que é que a gente faz? Te olha assim, Deus operando, aí você dá aquela abertura de olho, você olha, parece que o irmão comeu limão, daquele mais azedo que tem. Não sei se já morreu faz muito tempo, ou se está precisando. E aí, às vezes, você se obriga. E naquele dia, eu cometi o grave erro de ter parado aquele culto, a juventude num quebrantamento. Passei a vida todinho, o ano todinho orando por quebrantamento no meio da juventude. No dia que Deus quebra o coração dos jovens no culto, a gente para o culto. E assim tem acontecido. Deus tem falado muito poderosamente aos nossos corações nesses últimos dias, nos cultos de orações principalmente, do quanto o evangelho e a cultura da igreja podem fazer toda a diferença. E aí eu pergunto para você, meu irmão, nessa noite, de que adianta uma igreja espiritualmente preparada? De que adianta nós estarmos aqui compromissados com o evangelho, buscando a Deus em oração, no culto, se enchendo do poder de Deus, se no seu dia a dia você não faz valer a importância desse evangelho para a sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você, que tipo de evangelho é esse que eu e você recebemos nas nossas vidas?
que não impacta no nosso dia a dia. Deixa eu falar exclusivamente para você aqui nessa noite que me escuta. Do que adianta você ter recebido o evangelho na sua vida se você não para de falar mal da vida dos outros? Que tipo de evangelho é esse que você recebeu que transformou a sua vida, mas não tratou a sua língua? Fala mal de líder, fala mal de servo, fala mal da igreja, fala mal do porteiro, fala mal do chão, fala mal da pintura, fala mal de tudo enquanto. Não adianta o evangelho estar dentro da igreja se a igreja tem uma cultura em que você tem a liberdade para falar o que quer, na hora que quer e de quem você quer. Não adianta. O evangelho, quando ele impacta na vida da igreja, ele muda o contexto dessa igreja. Portanto, eu pergunto nessa noite, que tipo de evangelho eu e você recebemos que não mexe com o nosso interior, quando o assunto é compromisso e responsabilidade com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Que evangelho é esse que eu e você recebemos que permite-nos fazer as coisas de qualquer jeito para o Senhor? De qualquer forma, sem verdade, sem intensidade. Que evangelho é esse, meus irmãos, que nós recebemos na igreja local, como a igreja de Corinto, mas que ao mesmo tempo nos permite viver uma vida de pecado oculto? Qual é esse evangelho que nós recebemos, que você senta no ambiente da casa de Deus, com a vida totalmente desajeitada, e aquilo não dói, não machuca, você não se incomoda com o pecado que pratica, que é normal, e você fica bem, aquilo não dói. E a gente fala isso por experiência própria, irmãos, porque não tem nenhum hiper santo aqui. Mas a melhor coisa é quando a gente comete um erro diante de Deus, mas é quando a gente bota o pé aqui, o Espírito do Senhor começa a falar: se arrependa, ajeite a sua vida, volte para o lugar que eu quero você. Porque é assim que Deus faz. Que tipo de evangelho é esse, irmãos, que torna o ambiente da igreja um ambiente de confusão, como acontece lá fora? É crente brigando com crente, é crente arrumando picuinha com crente, é crente levantando contenda contra crente. Ainda bem que isso não existe aqui, mas existe por aí afora, diga amém. Crente que não sabe viver um dia da vida se não for arranjando uma confusão com alguém. Que vai em um lugar, não sabe ir lá sem arrumar um problema, não sabe entrar num lugar sem chamar atenção. Que tipo de evangelho é esse, meus irmãos? Que nos torna crentes insatisfeitos por tudo. Não estou gostando disso, não gosto daquilo. Que tipo de evangelho é esse onde nós não aprendemos o que é submissão, o que é obediência, o que é se submeter à bênção de Deus e do evangelho? Que tipo de evangelho é esse, meus irmãos? Que arranca de nós uma cultura de intimidade com Deus. Em que eu venho para o culto e eu passo metade do culto dormindo. E eu quero fazer aqui uma justificativa aos cansados, que vêm mesmo quando estão cansados. Eu não ligo para isso, não. Tem alguns irmãos que às vezes são tão compromissados com o evangelho que trabalham o dia inteiro, em meio ao cansaço, chega aqui às vezes dando um ou dois cochilos, mas vem, estão compromissados com o que Deus tem para a vida dessas pessoas, e a essas eu devo toda a honra, todo o respeito. Tem outros que não, vem, eu vou mesmo para me deitar um pouquinho ali no ombro da... Mas que evangelho é esse, irmãos, que a gente conhece a Cristo? Isso não muda a forma que a gente fala, a forma que a gente anda, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se relaciona. Tem gente que diz: não, Deus está querendo só meu coração. Deus não é açougueiro, como dizem os pregadores por aí afora. Quem gosta de coração é açougueiro, irmão. Deus quer seu corpo todo. Deus quer sua vida toda. Deus está preocupado sim com a roupa que você veste.
Deus está preocupado com o jeito que você fala, com os lugares que você anda, com as pessoas que você se relaciona, com os ambientes que você para. Deus está preocupado sim com o nosso estilo de vida no Evangelho. A gente precisa voltar a falar disso. Para que a igreja, irmãos, ela não se torne aquele ambiente tão igual ao mundo. Onde para algumas pessoas tanto faz estar aqui dentro como estar lá fora. Tanto faz fazer sexo antes do casamento. Irmãos, nós estamos com um problema com juventude que não é brincadeira. Eu, sinceramente, irmãos, tenho procurado me aproximar desses jovens o máximo que eu tenho conseguido. E tenho falado para eles o quanto é importante manter essa vida. Mas, irmãos, todo santo dia a gente recebe um caso diferente. Um namoro sem Deus, um relacionamento sem compromisso. E deixa eu dar um alerta para a igreja. Cuidado com algumas pessoas que estão por aí afora. Gente, eu vou de novo reforçar aquele recadinho daquele dia. Cuidado com muita coisa. Tem gente lá fora compromissada em estragar com a sua vida espiritual. Não é nada com você. Não está disposto a nada. Tenho alertado aqui alguns irmãos, alguns jovens, alguns obreiros, principalmente. É um conselho que eu tenho dado em quase todas as reuniões de obreiros. Cuidado com essa mulherada que aparece por aí, conversando aí nos nossos telefones. Essa lição eu aprendi. Na dor. Tem gente por aí que não está preocupado com muita coisa não. Tenha cuidado, porque daqui a pouco foi-se embora uma reputação inteira. Uma história inteira. Combata isso. Aqui na nossa igreja eu já pedi para os irmãos. Foi daqui de dentro. Lhe assediou com palavras. Com qualquer tipo de coisa. Recuse. Denuncie. Vá lá no gabinete e diga: pastor, o obreiro fulano de tal tem mandado mensagem para mim assim, assim, assim. Bata print, mande para mim. É uma irmã casada, solteira, viúva. Faça a mesma coisa. Não deixe que o ambiente da igreja culturalmente se torne aquele ambiente do eu não vou dizer que para não trazer problema, traga o problema para cá mesmo. O lugar de tratar o problema é aqui. Traga tudo. Só não minta. Não invente, né? Que tem uns irmãos que tem uma necessidade de paixão tão grande que o irmão olha para ela e diz assim: pastor, eu acho que o fulano está apaixonado por mim. O pobre do irmão estava só olhando, a pessoa está tão... Mas está tão carente. Pai Senhor, meu irmão. Aí, isso, pastor, o Adilson me deu uma paz do Senhor assim tão carinhosa, eu acho que ele estava dando em cima de mim. Vigia, crente, não é assim também não. Não cria chifre em cabeça de cavalo, não, pelo amor de Deus. Mas recuse tudo aquilo que não presta. Isso é comum no meio dos jovens, né? Pastor, acho que o fulano está apaixonado por mim. Aí você vai lá, e aí, fulano, está apaixonado? Não, eu? Não, eu tô sabendo não. Não, é porque... Aí lá e vai, irmão. Você, papelão grande, né? Coração carente assim, né? Pai do Senhor, minha irmã. Pastor, ele me chamou de linda. Não, foi Pai do Senhor, minha irmã. Eu entendi linda. Depois quero falar com você. Pastor disse que queria casar comigo. Quero casar com você. Não, quero falar com você. Sobre o Ministério da Juventude. E assim nós não podemos deixar, irmãos, que a igreja se torne igual ao mundo. Por isso, fique de pé nessa noite. É nós. Não ria não, que é sério, irmão, porque você não tá na minha pele. Aí, coisa boa. Vamos, Adriano, salvar a pauta ali, viu? Irmãos, eu vou deixar uma pessoa lá fora, tá certo? Isso aqui é um plano de leitura anual da Bíblia. E eu vou pedir para ficar uma pessoa lá fora, para quem quiser pegar isso aqui. Pastor, o que é isso? É para você ler a Bíblia em um ano. Se você ler
todos os dias um versículo, conforme está aqui, marcar um xizinho no final do ano, você tem lido a Bíblia todinha. E é uma bênção para as nossas vidas, é um plano de leitura anual. Irmãos, eu vou fazer aqui a oração final, tá bom? E depois dessa oração, eu quero liberar só os nossos visitantes, tá bom? Para ir para casa. Eu vou aproveitar aqui esses 7 minutinhos para a gente só fechar aqui o nosso culto. Vamos orar e a gente, depois dessa oração, eu já vou inclusive impetrar a bênção, a igreja fica e os nossos visitantes estão liberados nessa noite para ir para casa. Amém? Vamos orar? Então, Roberto, faça essa oração por nós. Glória a Deus, queridos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Fechemos os olhos e oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor da glória, esta noite nós somos gratos a Ti por estar neste culto de louvor a Ti. Obrigado, Deus amado, por estar conosco, por falar conosco, por se manifestar o Teu poder sobre as nossas vidas. Nos abençoa do mais alto céus, ó Pai amado, ó Deus querido, meu Senhor da glória. Também Tuas mãos, Senhor, os visitantes que esta noite estiveram conosco nos cultuando. Conduzem paz para os seus lares. Toma a Tua igreja em Tua mão, te revela, Senhor. Fala conosco, somos carentes de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Fique conosco, continua conosco, fala conosco, pois assim te pedimos e por fé te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Levante sua mão para o céu assim. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo de Deus, repouse sobre todo o povo de Deus em toda a superfície da terra, hoje para todo sempre. Diga amém.